Muito boa noite, sejam bem-vindos. Nós vamos, de imediato, saudando a presença de todos, ler uma mensagem psicografada nesta casa, como o diálogo tem sido feito às quartas-feiras. A mensagem é muito curta, muito compacta, mas traz uma mensagem muito bonita. Faça o bem quanto possas. Ele será o seu passaporte no retorno à pátria espiritual. O mérito ou demérito de seu destino está amplamente ligado ao bem que praticares. Lembre-se, sempre não há colheita sem plantio. Então, plante o bem para que ele haja em seu favor, te proporcionando a paz da consciência tranquila. Essa mensagem foi psicografada nesta casa em 28 de maio de 2024. Nós queremos saudar a presença de todos. Nós estamos em setembro. Setembro, particularmente, é um mês muito especial para Matão, considerando o natalício de Caio Barçútil, no dia 22 de setembro de 1868, lá no Rio de Janeiro. Caio Barçútil que fixou em Matão a sua plataforma de trabalho, que extrapolou as fronteiras nacionais para se tornar uma referência doutrinária pela sua firmeza, pelo seu idealismo, pela sua coragem numa época de perseguições e preconceitos. E esta casa foi fundada também em setembro, no dia 16 de setembro de 1947. Portanto, também está aniversariando. E em setembro, normalmente, como faz anualmente, a comunidade espírita Caio Barçútil reserva um mês para fazer o seu mês espírita, com palestras direcionadas a esse objetivo de recordar a data, até por gratidão aos esforços do chamado bandeirante do Espiritismo, que inspirou, influenciou gerações de espíritas. Então é com alegria que no mês espírita de setembro de 2025, cá estamos reunidos uma vez mais, agradecendo a presença de todos e estimulando o estudo desta doutrina incomparável que é o Espiritismo. Sejam, portanto, muito bem-vindos. Saudamos também os nossos amigos internautas que acompanham pelo Facebook e depois a palestra fica disponibilizada no YouTube, o canal que tem o nome Comunidade Espírita Caio Barçútil, exatamente. Então é uma alegria para todos nós. Nós vamos fazer a prece de abertura e a Neuza vai cantar a prece do Pai Nosso. Utilizemos esse momento com o pensamento concentrado, vibrando harmonia, vibrando bem-estar e principalmente gratidão por esse instante. Venha a nós o teu reino.
Muito bem, nós queremos primeiramente agradecer a presença de vocês, atendendo ao convite da casa, pela nossa convidada hoje, pela primeira vez em Matão, nossa querida Rosa Benatti, que é de Campinas, e mudou-se recentemente para Ribeirão Preto, ficou mais próxima de nós, filha da escritora Ted Nilson, que atuou no Centro Espírita Allan Kardec em Campinas, e a própria Rosa conviveu diretamente com a professora Terezinha Oliveira, também do Centro Espírita Allan Kardec, e esteve também, conviveu também com o nosso Emanuel Cristiano, que agora está dirigente do Centro Espírita, Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar, também em Campinas. Então nós temos uma referência doutrinária importante, recordando a figura incomparável da professora Terezinha Oliveira, que já esteve em Matão muitas vezes, ela que desencarnou em 2013, então é uma referência doutrinária importante. A nossa Rosa tem formação em letras, português e inglês, tradução, especialização em informática, MBA em comércio exterior, e vem pela primeira vez em Matão. E eu fiquei apaixonado pelo tema. Deus não desampara ninguém. Que oportunidade valiosa nesses tempos complexos que estamos vivendo. Então, Rosa, bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença. A palavra é sua. Senhoras e senhores, companheiros desta casa, tenham todos uma excelente noite. Bem, nós temos aqui algumas perguntas que todos nós costumamos fazer nos momentos de dificuldade da vida, especialmente aqueles que não recorreram ainda à doutrina espírita, à doutrina consoladora. É comum amigos, parentes, pessoas de nosso convívio estarem sempre perguntando: por que Deus fez isso comigo? Por que me abandonou? Por que não ouve as minhas preces? E nós vemos que essas são perguntas que poucas pessoas que guardam a serenidade da compreensão das leis universais conseguem compreender e enfrentar com serenidade essas dificuldades que a nossa vida, num planeta de provas e expiações, nos impõe. E para isso, para dar então um exemplo dessa crença em Deus, na bondade de Deus, que Ele não desampara ninguém, nós trazemos aqui a lembrança de uma história. Há muito tempo atrás, num reino muito distante, havia um rei que não acreditava na bondade de Deus. Ele tinha um súdito, e o seu súdito era um crente muito grande na bondade de Deus. E ele sempre dizia: meu rei, acredite, Deus é bom. Tudo o que ele faz é perfeito. Meu rei, pense nele. Eu até acho que esse súdito devia ser baiano, né? Porque para chamar de meu rei. E ele não acreditava. Mas ele era muito fiel àquele rei. E um dia o rei resolveu então fazer uma caçada. Foram até uma floresta e chegando lá,
foram atacados por um leão faminto. O súdito defendeu o rei e conseguiu salvá-lo, mas não conseguiu impedir que o rei perdesse um dedo de uma mão. E o rei ficou furioso e disse para ele: como? Você diz que Deus é bom? Como ele permitiu que eu então perdesse um dedo? E o súdito então, muito calmamente, disse: meu rei, não pense assim. Há males que vêm para bem. Tudo o que Deus faz é perfeito. Muitas vezes achamos que é um mal, quando na verdade é um bem. O rei ficou irritadíssimo. Mandou prendê-lo e o aprisionou no calabouço mais frio e úmido que tinha no seu castelo. E lá ficou ele, preso, mas não revidou, não reclamou. Acontece que, passado algum tempo, o rei resolveu ir caçar novamente. E desta vez, logo ao entrarem na floresta, foram atacados por uma tribo de índios que faziam sacrifícios humanos. E daí pegaram justamente o rei e já começaram a preparar toda a cerimônia para fazer com ele o sacrifício para endereçá-lo aos seus deuses. Quando estava na hora da sua execução, o pajé da tribo foi examiná-lo e disse assim: esse homem não pode ser oferecido, ele não é perfeito, ele tem um defeito, lhe falta um dedo na mão. E por causa disso soltaram o rei, que voltou para o seu palácio. Muito satisfeito por ser libertado, ele se arrependeu e se lembrou do seu súdito e mandou trazê-lo à sua presença. E daí, chegando, ele agradeceu ao seu súdito, falou: olha, se não fosse pela falta do meu dedo, eu já não estaria mais aqui. Mas eu ainda tenho uma pergunta para lhe fazer. Se Deus é tão bom e você era tão fiel a Ele, por que Ele não salvou você do calabouço? Permitiu que você ficasse preso lá durante tanto tempo? Ao que ele respondeu: não, meu rei, está tudo certo. Deus faz tudo direito, as suas leis são perfeitas. Porque se por acaso o Senhor não tivesse me prendido, certamente eu estaria nessa caçada junto com o Senhor. E como o Senhor não teve um dedo, a mim não falta nenhum. E com certeza eu seria sacrificado no seu lugar. Deus é perfeito e Ele não escolhe ninguém para fazer o bem. Então nós vemos que essa consciência depende de pessoas que têm uma compreensão da vida, independe da sua cultura, independe do seu grau social, mas são as experiências da vida que dão essa compreensão das leis universais. E por falar em leis, então, nós vamos ver uma pergunta que está lá no livro dos Espíritos. É a pergunta 621, aonde Kardec pergunta aos Espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Ao que os Espíritos responderam a ele: na consciência dos homens. E daí nós vamos ver então que é nessa consciência dos homens é que nasce essa compreensão. Foi na consciência desse servo tão simples que ele tinha essa compreensão a respeito de Deus. E daí, lá nos comentários de Kardec, nós vamos nos defrontar com uma mensagem maravilhosa, atribuída a São Luís e a Santo Agostinho, sobre a doutrina dos anjos da guarda. Convido a todos para que releiam no livro dos Espíritos. E lá começa assim essa mensagem: há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e sua doçura, a dos anjos da guarda. Esses seres ali estão por ordem de Deus, que os colocou ao vosso caminho, por amor
e cumprem junto a vós uma bela, mas penosa missão. Deve ser mesmo difícil ser anjo da guarda, né? E daí, com mais as explicações de São Luís e Santo Agostinho e comentários de Kardec, nós vemos que Deus colocou esses emissários juntos de todos nós, até que a gente consiga conquistar um nível de compreensão maior, porque Deus concede esses emissários para estarem junto conosco, nos inspirando sempre ao bem e ao caminho da retidão. E essa mensagem continua com pontos importantíssimos. Então lá eles dizem assim: onde quer que estiverdes, o anjo estará conosco, nos cárceres, nos hospitais, nos antros de perdição, na solidão. Nada vos separa deste amigo que não podemos ver, mas do qual nossa alma recebe os mais doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Então, aqui na doença, nos antros de vício, na solidão, estão todos eles sendo acompanhados pelos emissários de Deus, assim como nos cárceres. O que nos dá, então, a oportunidade de vermos, então, um fato muito pitoresco que aconteceu com Chico Xavier. Talvez alguns de vocês até já conheçam a história. Dizem que, uma vez, Chico Xavier resolveu visitar um presídio. E lá nesse presídio havia, então, criminosos, muito temidos, muito grotescos, mas que com aquela figura do Chico Xavier andando pelos corredores, muitos deles choravam de alegria, de comoção, como se fossem até crianças indefesas. E foi um dia onde o ambiente daquele presídio se modificou muito. Fizeram então uma preleção evangélica e se despediram. Na hora da despedida, uma das pessoas que acompanhava o Chico na sua comitiva lhe perguntou: "Ô Chico, e com a sua vidência, o que foi que você viu aqui dentro do presídio no plano espiritual?" E o Chico, com aquela mineirice dele, disse assim: "Ah, meu amigo, uma beleza, muitos amigos espirituais." Ao que então o perguntador lhe disse: "Mas como? Amigos espirituais? E os obsessores? Não é lá o seu reduto?" Ao que Chico prontamente respondeu: "Não, meu filho, eles não estavam mais lá. Eles já conseguiram o que queriam." Então a gente vê que os amigos espirituais continuam em todos os lugares, em todas as situações, até mesmo dentro dos presídios. E nós vamos ver então uma outra pergunta que Kardec fez aos espíritos. Os espíritos influem sobre os pensamentos e as ações dos homens? E daí a resposta dos espíritos é que eles influenciavam muito mais do que podíamos supor. E que muitas vezes são eles mais que dirigem as ações que os homens tomam. O pensamento ainda é matéria e está sujeito às leis da natureza. Então, tudo aquilo que a gente pensa vai formando, então, figuras no plano espiritual que são visualizados pelos espíritos. E é por isso que atraímos, então, para perto de nós aqueles nossos companheiros. Se o nosso pensamento é bom, atraímos espíritos bons. Se o nosso pensamento é desequilibrado, junto conosco atraímos também aqueles espíritos que não são equilibrados. E que se um quer o bem, o outro quer o mal, nós estamos cercados por todas essas testemunhas. E ele pergunta assim: mas, na verdade, qual é a missão do
espírito protetor? E os espíritos responderam: é como se fosse o pai para com o seu filho, conduzi-lo pelo bom caminho, ajudá-lo com conselhos, consolá-lo nas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. É despertar a sua consciência para as leis universais. Então, todos nós temos esses amigos protetores. E daí ainda pergunta Kardec: podemos ter muitos espíritos protetores? E daí vem uma grande lição. Os espíritos dizem que de encarnação, amigo espiritual de encarnação, só temos um, que nos acompanha do berço ao túmulo, muitas vezes além da nossa desencarnação, e podem estar conosco até através de várias encarnações. Mas além desse amigo espiritual de encarnação, nós podemos ser assessorados por muitos espíritos a que Kardec chama de simpáticos. Aqueles que gostam da gente, que querem o nosso bem, que podem também auxiliar. Mas amigo espiritual de encarnação, sempre nós temos um só. E eles se dedicam, esses espíritos simpáticos, eles podem ser mais ou menos elevados. Eles se interessam pela nossa vida e se dedicam e se interessam por tudo aquilo que a gente vai fazer. E daí Kardec faz outra pergunta. Pode o espírito protetor abandonar o seu tutelado? E os espíritos dizem que ele pode se afastar. Quando eles não são ouvidos, não há aquela afinidade de pensamento para entender os seus conselhos. Eles podem se afastar temporariamente, mas no primeiro momento em que nós os chamarmos novamente, ali eles estarão conosco. E por que eles fazem isso? É para não interferir no nosso livre-arbítrio. Porque a nossa encarnação aqui na Terra é uma forma de aprendermos a nos conduzir pelas próprias pernas. E se por acaso essa ação deles não fosse assim de uma forma oculta, nós nos habituaríamos muito a ficar na dependência deles e a ficar perguntando a eles toda hora qual é o melhor caminho a seguir. Então eles agem de uma forma muito oculta, muito sutil, para que não interfiram no nosso livre-arbítrio e que a gente pense e haja com as próprias pernas. Muitas vezes é o homem que fecha o ouvido aos amigos espirituais, mas ele sempre volta quando é chamado. Então essa forma de agir, que é oculta, não impede o nosso livre-arbítrio de tomarmos a nossa decisão. Eles podem intuir, eles podem inspirar, eles podem provocar pensamentos bons, mas se por acaso tomarmos as nossas próprias decisões de uma forma contrária, eles não vão interferir, porque precisamos aprender a andar com as próprias pernas. Nós não agiríamos com naturalidade se não fosse dessa forma. Eles fazem então o papel da nossa voz da consciência, respeitam as nossas limitações e nunca interferem no nosso livre-arbítrio. E como que a gente então pode entender essa interferência oculta nos nossos pensamentos? Muito bom. Como que eles agem então dessa forma oculta? Há vários meios
que eles interferem na nossa consciência, no nosso pensamento. Pode ser pela inspiração, pode ser pela intuição, pode ser através de um sonho, pode ser através da oração e também de fatos inesperados através da ação de terceiros. Deus age por sinais e através dos seus emissários que lançam mão de todos esses meios. E daí então nós vamos verificar cada uma dessas formas, com alguns exemplos para ficar mais claro. Inspiração. Os homens de inteligência e de gênio, tiram sempre as suas ideias de si mesmos? Foi uma pergunta que Kardec fez aos espíritos. E eles explicaram então que isso vai depender de um certo tipo de desprendimento, um semi-desprendimento do nosso espírito, do nosso corpo carnal. É um impulso involuntário das ideias que jorram como uma cascata e parecem como que sendo como uma espontaneidade. Alguns exemplos aqui, para fixarmos melhor sobre a inspiração. Mozart, o grande músico, e ele dizia assim, que quando ele estava em boas disposições, inteiramente só, olha só, inteiramente só, não estava acompanhado de ninguém. Durante o seu passeio diário, os pensamentos musicais me vêm com abundância. Ignoro de onde procedem e como eles me chegam. Nisso não tem a minha vontade a menor intervenção. Quer dizer, ele recebia dos espíritos que o acompanhavam essas inspirações. E depois, então, era como se fosse uma nota só. E quando ele voltava à sua casa, ele escrevia aquilo que ele tinha sido inspirado e fazia as suas músicas. Nós temos também outro exemplo, que muitos já devem conhecer, Sócrates. 500 anos antes de Cristo, o filósofo grego que foi obrigado a se suicidar por cicuta. E depois que ele foi aprisionado, os seus discípulos fizeram de tudo para que ele fugisse da prisão. Mas ele se negou e enfrentou a morte com muita sabedoria e serenidade. E ele então dizia assim aos seus discípulos: em verdade, este meu caso pode ser um bem, e estamos longe de julgar correto que a morte pode ser um mal. O meu daimon se me teria oposto se não fosse para fazer alguma coisa de bem. Quem era o daimon a que ele se referia? Era um espírito que o acompanhava desde criança e que o aconselhava e o inspirava em tudo. E ele tinha então uma convicção, uma fé, uma certeza de que tudo aquilo que o daimon, que é da onde vem a palavra demônio, mas na verdade daimon, na origem grega, significa espírito do bem, gênio, estaria inspirando para que ele fizesse as coisas certas. Então ele dizia, se fosse realmente para ele não sucumbir àquela morte obrigatória, o daimon dele teria avisado. Então por isso ele se submetia àquela morte que lhe tinha sido imposta. E a gente também vai ver outros exemplos na história. Por exemplo, Dante Alighieri, que teve visões de mundos inferiores e escreveu o Inferno de Dante. Teresa de Ávila, dentro das suas visões que descrevia o mundo espiritual,
Newton, que descobriu a lei da gravidade com aquela maçã que lhe caiu na cabeça. São inspirações. Então, quando os homens estão abertos a receber essas influências espirituais, eles são inspirados. Estamos juntos? Bem, então vamos agora falar sobre a intuição, outro meio que os espíritos se utilizam. E os espíritos, e Kardec perguntou assim: como distinguir os nossos pensamentos daqueles que nos são sugeridos? E os espíritos então explicaram a Kardec que o pensamento sugerido é como uma voz que nos fala. Então, aquela primeira ideia que temos logo diante de um fato ocorrido é alguma coisa que é nossa. Mas depois de um certo tempo, quando começamos a refletir, podemos ter certeza que é então alguma coisa intuída pelos espíritos. Então, não é aquela imediata que vem. Aquela imediata que aparece é o nosso impulso humano de tentar resolver tudo da forma mais urgente possível. Se ainda nós não formos capazes de sentir a inspiração dos bons espíritos, nós podemos pensar, porque nós pensamos ainda de uma forma muito superficial e imediatista, nós encontramos uma certa dificuldade de atrair os pensamentos dos amigos espirituais. Mas atualmente, a própria psicologia já tem desenvolvido vários estudos através então dos fenômenos de telepatia. E nós vemos então que há uma diferença que o Espiritismo nos ensina. A diferença entre telepatia e intuição. A telepatia é a transmissão de pensamento entre pessoas encarnadas. E quando então recebemos a influência de amigos espirituais, então essa é chamada de intuição. Então a inspiração são para aquelas pessoas que já estão num nível de compreensão maior dentro das suas atividades, principalmente na arte, nos estudos, nas grandes pesquisas. E o homem mais natural, como todos nós, não recebemos inspiração, mas recebemos então intuições. Então, as intuições, os pensamentos que são transmitidos pelos espíritos. E daí também nós vimos um outro meio que os espíritos têm para nos alertar é através dos sonhos. E aí nós temos uma história muito interessante que nós vamos encontrar no livro Os Mensageiros de André Luiz. Então esse é um outro recurso que os bons espíritos conseguem nos alertar, os sonhos. E aí, então, aprendemos na doutrina espírita que essa é uma influência mais direta, porque ela ocorre de espírito para espírito. Quando nós nos desligamos do nosso corpo físico e nos encontramos diretamente com os desencarnados no plano espiritual. E essa história que nós encontramos lá no livro Os Mensageiros, de André Luiz, é muito interessante. André Luiz estava, então, visitando várias instituições, junto com o seu instrutor chamado Aniceto. E eles recorreram até uma casa espírita, aonde durante a noite, muitas pessoas adormecidas eram levadas a esse centro espírita para receber instrução. Então, estavam adormecidas. E durante os sonos, elas recebiam orientações nessa casa espírita. E eles se defrontaram, então, com uma senhora que estava aconselhando a sua neta, a senhora desencarnada
e ela encarnada. A neta se chamava Nieta, que significa neta. E lá, então, o André Luiz se aproximou e começou a ouvir os conselhos da avó. A avó tinha olhos vibrantes, gestos muito decididos. E enquanto ela falava, ela ia criando ideoplastias, que eram então formas mentais. E eram como se fosse história em quadrinho, que a sua neta conseguia visualizar. Como ela estava adormecida, ela estava assim num estado de meio torpor. Mas a sua avó emitia, através da ideoplastia, essas imagens. Então ela dizia para sua neta que aquela cobra, que era um conselho a respeito da calúnia. E ela dizia então para sua neta: a calúnia é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquilos, veremos que não tem vida própria. É víbora de brinquedo a se quebrar como vidro pelo impulso das nossas mãos. E à medida que ela ia falando, ela ia projetando por ideoplastias essas imagens que a sua neta via. Quando a menina acordasse, explicou o aniceto André Luiz, ela teria uma sensação de leveza, de tranquilidade. E ela contaria para as outras pessoas que naquela noite ela tinha sonhado com a avó. E que ela estava num lugar cheio de gente. E que de repente elas foram então ameaçadas por uma cobra muito amedrontadora. Mas que quando ela chegou perto, ela estendeu a mão e tocou naquela cobra. E a cobra virou vidro, como se fosse um enfeite, e se quebrou. E dessa cobra que se quebrou, ela podia sentir um aroma muito, muito gostoso, um perfume, que até aquele momento ela ainda aguardava na sua lembrança. E a Aniceto explicou então para André Luiz que o sonho dela foi transformado numa certa imagem, projetada para a avó, e ficaria guardada no seu inconsciente. Ela não conseguiria se lembrar palavra por palavra a respeito da calúnia, mas seria despertada do seu subconsciente num momento muito grave da sua vida, quando ela tivesse que agir de acordo para evitar uma calúnia. Interessante, não é? E tem gente então que sonha com cobra e joga no bicho, né? Então a gente vai ver que depende daquilo que a gente pensa. Uma pessoa então muito ligada ao vício, qualquer coisa que ela veja, mesmo que seja uma boa inspiração dos amigos espirituais, ela vai converter isso num bicho, num bilhete de loteria, e vai esperar que aquilo aconteça. Bem, mas nós falamos aqui da inspiração, da intuição, do sonho. Mas existem ainda outros caminhos. Nós vamos ver então que os amigos espirituais agem também para proteger as coletividades humanas, não só as pessoas individuais. E esse é um caso de Divaldo Pereira Franco, através da sua vidência. Conta ele que uma vez estava andando lá por Salvador, no centro de Salvador, e passou na praça em frente à igreja de São Francisco. E pela sua vidência ele viu um sacerdote franciscano que estava circulando por ali. Era um espírito desencarnado. E ele então, o sacerdote percebeu que ele tinha sido percebido pelo Divaldo. E começaram então a perguntar, a conversar. E ele contou que ele estava ali porque ele tinha uma missão de demover as pessoas do mar das paixões humanas.
e convidou então Divaldo para entrar até a igreja de São Francisco. Lá estava uma moça chorando copiosamente sentada no banco. E ele explicou que aquela moça estava passando ali na frente da igreja porque ela estava indo para um bordel. E ele se aproximou da moça, cochichou no ouvido dela e convidou-a para entrar na igreja. Imediatamente ela não percebeu as palavras do sacerdote franciscano, mas ela se lembrou da sua infância, quando ela era levada para a igreja pela sua mãe, e resolveu entrar ali. Quando ela entrou, o sacerdote aplicou-lhe passes, e dela então caíam como que cascas de uma fruta. E ali então ela começou a se lembrar da sua querida mãe, já desencarnada há vários anos. E com esse pensamento ela atraiu a mãe para junto dela, que veio então lhe dar conselhos. E ali então, tão emocionada, que depois daquele passe, ela se sentiu mais revigorada, mas acabou até mesmo adormecendo. Nesse meio de tempo, o sacerdote disse para ele: vem aqui que eu vou te mostrar como que eu ajo. E estava passando na frente da igreja um rapaz homossexual que estava sendo acompanhado por um cliente. Eles estavam indo a um bordel, porque ele se utilizava então da prostituição. E o frade então, vindo o rapaz passou em frente à igreja, devia ser católico, fez o nome do pai, fez uma genuflexão, e o sacerdote franciscano aproveitou a oportunidade, cochichou no ouvido dele, e ele teve uma vontade repentina de entrar dentro daquela igreja, mas o seu cliente estava atrás. E ele então fez um sinal para o cliente para que aguardasse por ele por mais alguns instantes na porta da igreja. E entrou lá e ficou pensativo. E o sacerdote franciscano começou a lhe dar vários conselhos, aplicou-lhe passe também. E o cliente ficou muito bravo, deu com a mão nos ares, falou alguns impropérios e resolveu ir embora, porque ele não queria ninguém que fosse tão devoto assim de São Francisco. E daí, Divaldo disse: mas essas pessoas vão se recuperar só com isso? Aí o sacerdote disse: não, mas é um dia a mais que eles deixam de cair tão fundo na moralidade, né? Passado algum tempo, Divaldo fez amizade com aquele sacerdote, e tempos depois, ele passando por ali, viu então aquele sacerdote acompanhado de mais 2 frades franciscanos. Eram os seus estagiários. Olha como estagiário é importante, né? E contou para Divaldo que ele tinha sido promovido de cargo e que ele estava ali treinando aqueles 2 franciscanos para substituírem o seu lugar, porque na sua nova profissão, né, na sua promoção, ele foi então demovido para trabalhar nos antros de prostituição, para evitar que as moças inocentes caíssem na prostituição. Um trabalho de maior responsabilidade, de maior dificuldade, e para impedir também que naquela área se praticassem muitos crimes contra a humanidade. Interessante, não é, gente? E daí a gente pergunta assim: mas como que a gente pode então abrir as nossas comportas para recebermos essas intuições, inspirações, esses conselhos dos amigos espirituais? E é através da prece. A prece é uma emissão de onda mental intencional, com ou sem palavras. E quando ela é cultivada com regularidade, a prece propicia à pessoa uma aura
de bons fluidos de espiritualidade e nos fazem ter maior sintonia com os amigos espirituais. Quando oramos, criamos um estado de receptividade favorável à atuação dos amigos espirituais que ficam sintonizados conosco. Orar em latim vem da palavra ores, que significa boca. Então, orar é abrir a boca para falar com Deus. A prece jamais é um monólogo. Ela sempre vai ser ouvida por aqueles bons espíritos que estão ao nosso redor e pelo nosso amigo espiritual de encarnação. Pesquisas recentes demonstram que a ação benéfica sobre o nosso estado emocional é identificada quando oramos, e até mesmo na parte física, porque ela fortalece o nosso sistema imunológico e cria uma psicosfera favorável e luminosa que nos serve de proteção. Mas falta ainda falar sobre os casos inesperados, não é? Então, nós vamos nos lembrar aqui de Gandhi. E Gandhi, que nos ensinou muito a respeito da prece, dizia assim: Deus responde à prece à sua própria maneira, não à nossa. E por falar, então, no Gandhi, nós vamos lembrar de um episódio interessante ocorrido com ele. Ele era muito procurado por pessoas para receber conselhos, assim como todos os benfeitores encarnados, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Divaldo, e ele também. Tinha muita gente que procurava para ter conselhos com ele. E um dia apareceu uma mãe e que veio pedir a ele que aconselhasse o seu filho a não comer mais açúcar, porque fazia mal para a saúde dele. O Gandhi pensou e disse assim para ela: olha, volte aqui daqui um mês e traga o seu filho. E assim fez. Dali um mês ela voltou com o seu filho. O Gandhi viu o menino, virou para ele e falou assim: não coma mais açúcar. Virou as costas e continuou com seus afazeres. A mãe ficou inconformada. Ué, mas era para fazer tão pouco? Por que já não falou da primeira vez quando eu estava aqui? Fiquei esperando um mês para ouvir só isso? E daí o Gandhi explicou para ela: é que naquela época eu ainda comia açúcar. Então a gente vê que os amigos espirituais, eles dão conselho daquilo que eles sabem e daquilo que eles fazem. E no livro Nosso Lar, de André Luiz, nós vemos que nenhuma prece é perdida. Elas são selecionadas pelo Ministério do Auxílio, aonde os espíritos que lá estão sempre selecionando aquelas preces que merecem ser então escutadas e ajudadas. Então que as nossas preces possam alcançar as esferas superiores para sermos merecedores do auxílio dos bons espíritos, né? E quando nós não captamos de forma alguma as inspirações, as intuições, não temos sonhos confortadores, não nos encontramos com os bons espíritos, Deus, que não desampara ninguém, pode agir também através de terceiros. Então, esses terceiros podem ser até mesmo pessoas encarnadas. E daí, nós temos o caso de uma ocasião, estávamos numa reunião de amigos, e comentando a respeito do grande problema das cidades grandes, onde a cada semáforo tem uma criança pedindo esmola, tem alguém vendendo guloseimas e até mesmo a gente encontra alguns bandidos para assaltar. E daí
Aí uma dessas pessoas que estava presente contou uma história interessantíssima. Ela nos contou, então, que em uma ocasião ela foi acometida por um câncer muito agressivo. E ela estava sendo submetida a tratamentos de quimioterapia. Mas ela estava já muito desanimada, porque ela também perguntava, assim como muita gente, por que Deus fez isso comigo? Por que Ele me abandonou? Por que Ele não ouve as minhas preces? E era uma manhã de muito frio. Ela estava seguindo em direção ao hospital para uma sessão de quimioterapia. E ela tinha tomado uma decisão. Aquela seria a última sessão que ela participaria. Ela iria abandonar o tratamento. Porque os efeitos colaterais que ela sentia eram terríveis. Não melhorava, parece que a cada dia ela piorava mais e mais. E ela via aos poucos que a sua família também ia morrendo junto com ela. E eles não tinham mais vida própria. Então ela tinha tomado uma decisão. Abandonaria aquele tratamento e deixava as coisas acontecerem por si. E assim pensando, ela estava então com um gorro de lã na cabeça, porque era uma manhã muito fria, o que facilitava para ela aquela temperatura. Porque assim ela cobria a cabeça, que já tinha perdido todos os cabelos, e evitava então o olhar constrangedor e de piedade que as pessoas tinham para com ela. Ela estava sozinha, dirigindo o seu carro em direção ao hospital. De repente, o semáforo fechou. E ela ficou absorta nesses pensamentos muito depressivos. E um cadeirante, então, se aproximou dela, bem do lado do vidro do carro dela, e disse num tom enfático e com largos sorrisos: "Bom dia!" E ela então se assustou, porque estava distraída nos seus pensamentos funestos. E mais por susto, ela respondeu no mesmo tom: "Bom dia!" E ele olhou para ela e disse assim: "Ai, que coisa boa! Estou vendo que você é uma das minhas. Numa manhã tão fria como essa, olha que coisa boa! Quanto otimismo! Aqui, nesse farol, passam muitas pessoas, passam doutores bacanas, de terno importado, carrão último tipo, roupa bonita, todos perfumados, mas um mau humor terrível. Dizem que agora é chique dizer que está estressado. Ai, se eu pudesse, eu levantava desta cadeira e lhe dava uns bons tapas para que eles caíssem na realidade." E ela prestou atenção naquelas palavras. E como o farol abrisse do carro de trás, já começasse a buzinar, ela deu partida no carro. E o paralítico, então, da cadeira de roda, ficou acenando para ela com um sorriso e dizendo assim: "Olha, vá com Deus, siga o seu caminho distribuindo esse otimismo tão grande para as outras pessoas. Deus não desampara ninguém." E ela então levou um choque tão grande, foi um banho de otimismo, que ela saiu dali e começou a refletir melhor. Com aquelas palavras daquela pessoa numa situação muito pior do que a dela, ela mudou de ideia e resolveu continuar o tratamento. Acabou se curando. E essa então deve ter sido mais uma forma que Deus colocou alguém ao lado daquele paraplégico para inspirá-la de uma forma mais direta para aquilo que ela não conseguiria escutar através das preces, nem da inspiração, nem da intuição e nem pelos sonhos. Então, nós vemos
que quem se acha em plena luz solar, de olhos fechados, vai continuar na escuridão. Mas abrir os olhos, deixará a luz entrar e verá os sinais de Deus através dos seus emissários. À luz, então, destes casos reais, vamos refletir acerca do socorro do Pai através dos seus emissários, porque Ele não abandona ninguém. Nós devemos lembrar que no levantamento de um prédio, o pedreiro trabalha com o espírito dirigente do mestre de obras, que trabalha com o espírito do arquiteto que planejou o edifício, que por sua vez trabalha com o espírito do urbanista que planejou a via pública. Se ainda não conseguimos ser urbanistas, que sejamos ao menos pedreiros, para que as sugestões dos bons espíritos nos toquem e nos fortaleçam na vontade de Deus. Muito obrigada. Boa noite a todos. Que linda abordagem, Rosa. Muito obrigado por ter vindo, por ter estado conosco nesta noite de quarta-feira, que dá sequência ao mês espírita da comunidade, neste setembro comemorativo, tão repleto de inspirações, tão repleto de motivações para todos nós. Então, por favor, diga um número de 1 a 76 para nós sortearmos o livro aqui, sob as mãos do misericórdia. De 1 a 76. 1 a 76? 15. Número 15. Eu digo. Olha, o rapaz já ficou. Obrigado. Hoje, isso é para poucos, hein? Para poucos, hein? Não sabíamos. Não falei para nós. Muito bem. Nós queremos novamente agradecer a presença de todos. A semana que vem é dia 17, quarta-feira. A comunidade aniversaria na terça, 16. Mas como a palestra de quarta, vai ser a palestra na quarta, dia 17. Teremos aqui a presença do Davi Lisenberg, que hoje eu posso falar isso sem medo, eu falo para ele, ele fica meio constrangido, mas é verdade. O Davi Lisenberg é o maior biógrafo de Caguaçu na atualidade. Pelas pesquisas que ele fez em cartórios, documentos, em museus, em vários lugares, para destacar, pesquisar a personalidade de Allan Kardec. Vai ter uma confraternização depois, né? Depois da palestra do dia 17, na semana que vem, teremos uma confraternização de aniversário. Então, estão todos convidados a estarem conosco na próxima quarta-feira, 17, com uma abordagem sobre os 120 anos do pioneirismo de Caguaçu, com a fundação do Centro Espírita, à época antes da pobreza, hoje o Clarim, mas também do jornal O Clarim e da Revista Internacional do Espiritismo, que completou um século no mês de fevereiro passado. E neste agosto, que encerrou-se, nós alcançamos os 120 anos do jornal O Clarim. Publicações continuam sendo publicadas, editadas e distribuídas por toda parte. Nós agradecemos a presença de todos. Antes da prece final, quero convidar as pessoas que aplicam passe para se dirigirem à sala de passes. Depois da prece, as pessoas que forem receber o passe deverão postar-se aqui à minha esquerda. Então nós estamos assim, com esse sentimento de gratidão pela oportunidade de pensar nesse trabalho da presença amiga dos Espíritos. Deus não desampara ninguém. Isso é muito importante pensar nos momentos tumultuados do presente, nos momentos difíceis
complexo da atualidade, não nos esqueçamos da presença divina a nos conduzir e a nos orientar também através dos Espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, né? Porque muitas criaturas encarnadas são igualmente verdadeiros anjos de guarda ao nosso lado. Eu quero convidar a todos a levarmos nosso pensamento a Deus, com o coração repleto de gratidão, para dirigirmos a nossa prece ao Criador, dizendo a nossa alegria de estarmos aqui, de desfrutarmos deste ambiente, pensar na bondade divina em todas as coisas, e nos lembrarmos de Jesus, o Mestre da humanidade, que não desampara ninguém, que tudo providencia para que estejamos absortos no desejo de progredir e aprender, e mantermos serenidade diante dos desafios. Agradecendo também ao nosso anjo de guarda. Nós não sabemos conscientemente quem é o nosso anjo de guarda, que nome tem, mas isso é absolutamente secundário. O que importa é saber que Deus determinou um espírito superior a nós a ser o nosso inspirador. Então agradecemos a esses espíritos amigos que trabalham anonimamente, silenciosamente nos conduzindo. Abramos a nossa intuição, o nosso coração, a nossa sensibilidade para sentir, perceber esta presença marcante que nos acompanha. Oramos pelo país, para que haja serenidade e paz em todos os movimentos. Vamos sim para aqueles que necessitarem receber o passe, reforçando que o passe não é obrigatório para quem considera que necessita, mas com o coração aberto à absorção desses fluidos reparadores, calmantes. Deus nos abençoe, vibremos pela harmonia no lar de cada um de nós, mentalizemos o interior da nossa casa, os cômodos, as paredes impregnadas de harmonia, para ali retornarmos com o coração em paz. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado. Que assim seja.